Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa série, a série de Certos. Hoje a gente vai entrar, vai ler continuidade, né, dar continuidade à nossa pregação dentro do capítulo 2 de 1 Pedro. Então, você já pode deixar sua Bíblia aberta em 1 Pedro 2, do 18 ao 25. Você vai deixar sua Bíblia aberta aí, que é aí onde a gente vai continuar falando um pouco sobre essa realidade, essa vivência de viver da melhor maneira possível, apesar do sofrimento. Então, hoje a gente vai ver que a gente deve ser o melhor funcionário, o melhor trabalhador possível, apesar do sofrimento que a gente pode estar passando. Pedro ele vai expandir um pouco mais essa nossa obediência a essas autoridades, a essas pessoas que não são boas, que são perversas muitas vezes. Pedro vai estar falando um pouquinho. E a gente vive uma realidade muito semelhante. A gente vive um tempo em que nós sabemos que existem abusos dentro do trabalho, onde existem chefes que nos perseguem por motivos religiosos, às vezes, por nós sermos cristãos, ou mesmo ambientes nocivos à nossa realidade. Quantas pessoas não têm problemas de saúde por conta do trabalho, não conseguem voltar para o trabalho, não conseguem se relacionar bem, não, quando pensam no trabalho passam mal. Isso tudo porque nós vivemos um ambiente muitas vezes difícil. E pior ainda é porque algumas vezes, é isso que Pedro vai falar, é porque nós somos justos, é porque nós fazemos o certo. E isso às vezes incomoda quem está ao nosso lado, isso às vezes incomoda as pessoas do nosso trabalho. Pedro vai tratar um pouco disso nessa pregação, né? Nessa passagem que ele vai trazer para o seu público. Então vamos ler agora essa passagem para que a gente possa entender e a gente ver como Pedro trata dessa nossa relação com o nosso chefe. Ele vai começar assim: escravos, sujeitem-se a seus senhores, todo respeito, não apenas bons, amáveis, mas também aos maus, que é louvável, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando-lhes exemplo para que o sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, a fim de que morrêssemos para os pecados e para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro, então, como a gente sempre vem falando e vem querendo deixar muito claro, ele está falando para pessoas que estavam dispersas, para pessoas que estavam espalhadas, longe da sua região local, longe do seu habitat natural, né, de Jerusalém, e elas tinham sido empurradas para o norte da Turquia, indo parar nessas cidades, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, quando elas vão para essas regiões, elas têm um novo governo sobre elas, elas têm que encontrar um novo emprego, elas têm que se relacionar distante alguma situação, toda a realidade muda. Então, eles estão realmente fugitivos, fugindo, porque eles não podem professar a fé cristã, porque a fé cristã era uma fé perseguida do seu tempo. Eles estão sendo agora perdendo tudo, né? Todo o seu alicerce, estrutura. E ainda existe um dado muito importante: tá? Eles não, viviam a realidade de escravidão, como a gente está mais essas informações, né? Ver como a Bíblia é totalmente interligada, vai mostrar que essa igreja foi perseguida e era morta. Então, tem a morte de Estevão em Atos 8, a morte de Tiago em Atos 12, e a igreja sendo dispersa e essas palavras sendo perseguida e dispersa pelo mundo com o intuito, né, vindo de Deus, de pregar o evangelho até os confins da terra. Então, quando Pedro está falando para essas pessoas, ele sabe que essas pessoas sofriam. Ele sabe que essas pessoas estavam vivendo uma realidade de perseguição, que elas não podiam simplesmente falar da sua fé, que elas não viviam uma situação tranquila e que, pensando no mundo romano, boa parte da população de Roma era ou escrava ou um homem livre, pobre. Poucos eram aqueles que tinham acesso à riqueza, poucos eram aqueles que tinham acesso a trabalhadores, a ter escravos,
E quando a gente vai falar escravos aqui, né, já uma explicação que a gente tem que deixar bem clara, não é a escravidão que a gente pensa como teve no Brasil, né? A escravização dos índios, dos negros, não é esse tipo de escravidão que a gente está falando. Quando Paulo, quando Pedro vai usar a palavra que ele utiliza nesse texto e fala escravos, ele está falando do servo da casa, que era uma realidade muito comum em Roma, das pessoas que serviam na casa, e elas muitas vezes não tinham esse mesmo status, né, social que teve na escravidão do Brasil, onde a pessoa não era considerada um ser humano, onde a pessoa era torturada, era morta, né, por conta, simplesmente era considerado como uma mercadoria. Essa escravidão do romana, do servo que Pedro vai estar falando aqui, não era nesse formato. Era algo um pouco mais brando, era algo que poderia ser por dívida, poderia ser como a situação do judeu, um povo que estava sendo, né, tomado como posse, mas a pessoa ainda tinha era tratada bem, ela tinha uma casa, ela tinha onde dormir, ela estava dentro da casa do seu chefe. Então ele era chamado de escravo da casa. Então, quando a gente vai pensar nessa realidade que Pedro está falando, ele vai abordar o ponto de que eles sofriam bastante. Então, é por isso que hoje a gente vai falar sejam os melhores trabalhadores. E para não ficar muito longo, eu resumi, mas sejam os melhores trabalhadores, apesar do sofrimento, apesar do que vocês passam, apesar daquilo que, como seu chefe lhe trata, como seu patrão, como seus colegas de trabalho, apesar da situação difícil que vocês estão vivendo. Pedro ele sabia da dificuldade que os seus irmãos cristãos viviam naquele tempo e como a gente hoje pode viver por professar nossa fé, por querer ser honesto, por querer fazer tudo certo, por não aceitar, né, o jeitinho brasileiro, a gente querer ser correto. Muitas vezes isso pode gerar perseguição, isso pode gerar conflito, isso pode gerar problema. E Pedro vai expandir essa ideia. Mas antes de eu ir para essa ideia e entrar na pregação, eu queria introduzir uma história para você. Hoje a gente falou do DIP, hoje a gente falou sobre a igreja perseguida, hoje a gente vai falar um pouco sobre a perseguição no trabalho. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido hoje, mas eu sempre me lembro desse livro quando eu trato desse tema. E esse livro do Formador de Heróis, se você quiser depois, pode comprar, do David Paxson. Eu não preferi não colocar hoje nos slides para facilitar, para ser um pouco mais rápido a minha leitura. Mas ele vai falar sobre um pastor na Índia, o Ajay Lal, e ele vai dizer assim: meu país, a Índia, está cheio de extremistas, hindus, islâmicos, maoístas e muito mais. Tenho amigos que foram espancados, estuprados, simplesmente porque reivindicam o nome de Cristo. Alguns de nossos plantadores de igreja foram perseguidos, ou até mesmo torturados de maneira horrorosa. Eu estive em uma grande cidade, indo a uma consulta, quando a explosão terrorista ocorreu tão perto que a polícia me fez voltar. Minha família foi atacada por vários pistoleiros. Até mesmo os atos de caridade cristãs estão sendo rejeitados, como o fim dos programas de patrocínio de crianças realizados há décadas pela Compassion em toda a Índia, chegando a fechar 589 centros que estavam atendendo a 145 mil crianças. Acredito que Jesus quer que cada um de seus seguidores seja um extremista cristão, mas de um tipo diferente. Não aquele que usa explosão ou violência, mas alguém que demonstra o extremo amor e compaixão aos inimigos e ora por aquele que nos persegue. Se não tenho um coração de perdoador, estou perdido. Então, eu queria começar falando desse homem, do Ajay Lal, e depois a gente vai voltar para ele, que ele tem um exemplo de vida muito bom. E ele já vai começar com algo que Pedro vai falar da mesma maneira, que o cristão ele vai agir diferente apesar do sofrimento que ele vive. Apesar da violência que ele pode passar, o cristão ele vai agir de uma maneira extrema, mas do extremo oposto. Não vai ser com a violência, vai ser com perdão, vai ser com amor, vai ser sendo o melhor possível. Então, quando a gente vai pensar hoje, sejam os melhores trabalhadores apesar do sofrimento, a gente vai ver que Pedro ele vai começar, em primeiro lugar, deixando muito claro para aquela igreja que ouvia, apesar dos seus chefes, apesar das pessoas que trabalham ao seu redor, apesar daquelas pessoas que lhe lideram, você vai ser o melhor. E Pedro vai começar falando: escravos, estejam sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Aqui Pedro, então, ele vai, como eu já falei, né, ele vai primeiro usar essa palavra escravo, que a gente precisa ter a conotação de que não é o escravo como a gente imagina aqui no Brasil, mas era o escravo da casa, era um escravo que tinha acesso a uma boa cama. Existem historiadores que falam que esse escravo a quem Pedro se refere, esse servo da casa, ele tinha roupas boas,
ele poderia ser comparado a um homem livre, pobre, na realidade romana. Então, quando Pedro vai falar com esse servo da casa, ele vai deixar muito claro que ele tem que ser bom, que ele tem que obedecer à autoridade. E ele vai deixar muito claro essa distinção. Ele vai dizer, olha, você tem que ser um bom funcionário, você tem que ser um bom trabalhador. Se seu chefe, se seu senhor, se aquele que está com autoridade sobre sua vida hoje, né, por conta de uma dívida naquele tempo, você vai ser, mesmo se ele seja um bom, ou mesmo se ele seja mau, se ele seja perverso, que ele seja alguém que vai lhe torturar, que ele seja alguém que vai lhe perseguir, que ele seja alguém que vai ficar no seu pé. Então Pedro ele já sabia da realidade daquela igreja, que era uma realidade sofrida, uma realidade em que as pessoas eles trabalhavam e eles já sofriam porque estavam abaixo na hierarquia da sociedade, eles eram servos da casa por dívida, porque eram de outro povo, então eles já não tinham tantos direitos, né? Assim como um homem livre e pobre, que era a grande maioria da igreja. Pedro sabia desse sofrimento. Mas Pedro olha para esse sofrimento e ele não vai dizer assim, revoltem-se, agora comecem a brigar, sejam o pior funcionário possível. Não é essa a linguagem que a Bíblia vai falar. A Bíblia antes vai dizer, não, seja o melhor possível. Respeite essa autoridade. Quer ele seja boa, quer ela seja má. Os cristãos daquele tempo, eles não podiam falar de sua fé cristã. Eles não podiam expressar que louvavam a Deus. Eles tinham que se esconder em catacumbas, eles tinham que se esconder nos cemitérios, eles tinham que louvar de forma escondida. Tanto é que foi nessa época de perseguição que surgiu o símbolo que hoje a gente usa, né? E às vezes nem sabe o significado que aquele peixe, né? Que tem muito carro por aí, pelo menos em Recife todos os carros eu vi, aqui em Petrópolis eu não reparei tanto, mas que era o símbolo exatamente para identificar e não identificar ao mesmo tempo, não é? Para essa pessoa saber que você adorava a Cristo, mas de uma forma escondida, de uma forma cifrada, onde a pessoa não iria reconhecer. Pedro, então, ele sabia do sofrimento da sua igreja, das pessoas que estavam passando. E ele vai incentivá-las. Olha, vocês têm que ser o melhor. Vocês têm que ser obedientes. Vocês têm que ser aquele funcionário em que todo mundo vai ver a justiça de vocês. Mesmo se seu chefe for ruim. Mesmo se seu chefe lhe perseguir. Mesmo se seu chefe for aquele que vai lhe estar em cima de você. Então Pedro ele vai começar a mudar um pouco a realidade que a gente vive hoje, de conflito, de querer brigar, de querer fazer diferente, de querer às vezes ceder. Muitas vezes para não ser perseguido, para não sofrer problemas, nós muitas vezes abrimos mãos de nossos princípios, abrimos mão do correto, abrimos mão de seguir o caminho que Cristo trilhou para nós de honestidade, exatamente porque a gente tem medo do sofrimento. E Pedro vai deixar muito claro, a partir daí, já que a gente tem que se direcionar, que a gente tem que caminhar, apesar da realidade que está ao nosso redor, apesar do sofrimento, para viver uma vida diferente. O que eu acho interessante é porque Pedro ele vai cada vez afunilando e tornando cada vez mais difícil para a gente viver essa realidade, né? Ele, em primeiro lugar, ele vai dizer, olha, algo que já não é instintivo para a gente. Você vai obedecer a um chefe, mesmo se ele for mau, mesmo se ele for ruim. A uma liderança, mesmo que ela vá lhe perseguir, mesmo que ela vá ir contra você. E depois ele vai dizer assim, mesmo sofrendo injustamente. É o segundo argumento que Pedro vai trazer para a gente. Ele vai dizer assim, porque é louvável que, por meio de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pedro, então, ele vai deixar muito claro que, olha, é louvável que se você tiver a consciência, a certeza de que você está fazendo aquilo que Deus manda, que você está fazendo aquilo que Deus determinou, você está sendo honesto, você está cumprindo com sua função, você não está mentindo, você não está roubando, você está fazendo tudo correto. E mesmo assim, seu chefe vai lhe perseguir, e mesmo assim, seu chefe vai estar atrás de você, e mesmo assim, seus amigos de trabalho vão estar indo contra você. Se for para sofrer dessa maneira, tudo bem, isso é louvável perante Deus. Isso é correto perante Deus. É por isso que hoje a gente sabe que a igreja mundialmente ela é perseguida, como a gente viu nesse vídeo, e cristãos por todos os países aí sofrem perseguição, mas a gente não vai ouvir sobre retaliação. A gente não vai ouvir sobre uma guerra, sobre um exército cristão que se insurgiu de dentro da igreja e que agora luta por liberdade. Na verdade, os relatos que a gente ouve vai ser como o do Aleijal, que na verdade são extremistas do perdão, são extremistas do amor, são pessoas que realmente vão até o fim cumprindo o dever com Deus. E isso é justo, isso é louvável. Quantas vezes no nosso trabalho, a gente vive num país que, infelizmente, em qualquer ambiente que a gente esteja, vai haver sonegação de impostos,
vai haver quebra de leis municipais, estaduais e federais. Vão haver pessoas querendo fazer, bota aqui nessa nota fiscal um pouquinho acima, né? E vai lhe dar um valor menor, a nota fria. A gente vive num país em que a gente está acostumado a quebrar regras. A gente vive num país onde a gente está acostumado com a corrupção diária no nosso dia a dia. Quando a gente está passando por uma blitz, é parado, está com o farol queimado, vai prender o carro, você me ajuda aí com o Guaraná, com a cervejinha da noite. E a gente escolhe esses caminhos muitas vezes. A gente prefere o caminho fácil, o caminho que os outros trilham. Mas Pedro está dizendo para a igreja, para aquela igreja que sofria, para aquela igreja que estava ali sofrendo, sendo realmente torturas físicas, aguentem, façam o que é justo. Eu gosto da carta de Pedro, porque Pedro, não nesse capítulo, mas no capítulo depois, ele vai dizer: é muito melhor sofrer porque é amor a Cristo do que sofrer como ladrão, do que sofrer como malfeitor, do que sofrer como alguém que realmente cometeu um erro. Porque se ele está sofrendo por isso, é apenas justiça. Mas se você sofre porque você foi justo, porque você foi bom, porque você foi correto, isso é louvável perante Deus. E nós, como cristãos, temos que lutar contra tudo isso que está ao nosso redor para viver o melhor, apesar de quem está ao nosso lado, apesar dos sofrimentos possíveis que a gente esteja vivenciando. Então, Pedro ele vai continuar falando e trazendo para a gente: pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Mais uma vez, Pedro reforça o argumento. O que adianta? Será que é justo você achar que porque você cometeu um erro e você agora está sendo punido? Isso é apenas justiça. Isso é apenas o correto a ser feito. Se você errou, você vai ser punido. Mas Pedro ele vai falar e deixar muito claro para aquela igreja: olha, se você está vivendo de uma forma justa, se você está fazendo bem, louvado é você perante Deus, feliz é você. Como Jesus falou, feliz é você que é perseguido por conta da justiça. Feliz é você que é perseguido por conta do meu nome. E a gente pode pensar: caramba, pastor, isso é muito difícil, é muito complicado. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou suportar esse sofrimento? Como é que eu vou suportar essa dor? Como eu vou viver dessa maneira? Isso não é real. É então que Pedro ele vai começar um argumento que eu vou trazer agora para a gente, que ele vai falar imitando a Cristo. Pedro, então, ele vai apontar e vai direcionar para aquele que é nosso Salvador, aquele que nós devemos imitar, aquele que nós devemos seguir passo a passo. Pedro, então, ele traz a igreja para olhar todas essas dificuldades, mas ver quem viveu isso primeiro. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Pedro, aqui nessa passagem, vai ser exatamente a linguagem que ele quer trazer, é de alguém que ensina uma criança. Quando a gente está ensinando uma criança a escrever, por exemplo, a gente faz aquele traço pontilhado das letras, traço pontilhado dos números, e pega a mão da criança, coloca em cima do papel e começa a fazer com que ela siga aqueles traços que a gente deixou. Pedro está dizendo exatamente isso: olha, vocês acham que sofrer injustamente é ruim? Vocês acham que passar por esse sofrimento é algo muito complicado? Entenda, o Deus a quem você serve viveu isso primeiro. O Deus a quem nós servimos, a quem nós amamos, ele sofreu primeiro. E ele nos chamou para sofrer junto com ele. É muito diferente. Cristãos acham que quando se convertem, o sofrimento vai acabar. Mas a Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia fala assim: olha, vocês agora são como ovelhas mandadas para o meio de lobos. Se perseguiram o seu mestre, vão perseguir vocês. Se perseguiram a Cristo, vão perseguir a gente. E a gente acha que dentro da igreja a gente não vai ter isso, não vai ver essa realidade. A gente tem que olhar para Cristo, que sofreu por nós. Pedro, então, ele começa a falar sobre a vivência de Jesus, e ele vai usar agora palavras do Antigo Testamento, trazendo e lembrando de Isaías, um texto muito bonito que você pode ler depois, aí 52, e todas as outras profecias que ele vai sintetizar aqui nesses versos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus, ele é o nosso exemplo maior. Quando insultado, durante todo o seu espancamento, durante todo o caminho até o Gólgota, ele não revidou ninguém. Quando chamado de demônio, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Ele tinha poder para descer anjos do céu
e derrotar todo o exército romano, mas ele não fez. Antes ele se entregou àquele que julga com justiça, ele se entregou diante de Deus. Ele é nosso exemplo. Muitas vezes nós queremos ser a vingança, nós queremos ser a justiça, nós queremos fazer com nossas próprias mãos e esquecemos que nós devemos entregar a Deus e usar os meios que Deus nos permitiu para encontrar isso. Seja a forma da justiça, procurando a justiça, né? O Estado para nos ajudar nessa forma, porque muitas vezes a gente acha que eles não são instrumento, mas a gente já viu aqui, né? Pedro entende que toda essa estrutura de governo, a justiça foi estabelecida por Deus para que nós sejam usadas por nós e não buscar a nossa verdade, a nossa vivência. Pedro, então, ele vai mostrar o exemplo de Cristo, a quem sofria, a quem foi espancado, mas que sofreu tudo isso com um propósito de redenção, com um propósito de transformação de vidas. E é para isso que ele aponta em toda a carta para essa igreja. Igreja, se você está sofrendo isso, é para que você brilhe, é para que você mostre, é para que você aponte para o Salvador, para o seu Salvador que é Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Pedro então vai continuar lembrando de Isaías e vai dizer: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando Pedro vai utilizar essa linguagem, ele vai exatamente falar da linguagem de Isaías, a fim de que morrêssemos para o nosso pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Eu acho maravilhoso esse trecho, eu acho maravilhoso como Pedro vai tratar, porque Pedro vai apontar para a gente e vai dizer: olha, ele morreu por vocês, ele sofreu por vocês, vocês que não amavam, vocês que não gostavam dele, vocês que não se relacionavam com ele morreu por você. Ele sofreu açoites, e quando ele usa essa palavra, ele está exatamente trazendo a mesma palavra de os açoites que seus irmãos ali naquelas igrejas sofriam. Ele vai dizer: olha, isso que você está sofrendo, Cristo também sofreu por você. Você que não amava, você que não gostava dele, você que não se relacionava com ele, Cristo sofreu por você. E Pedro, de forma maravilhosa, ele vai colocar em segunda pessoa essa frase, e ele vai dizer: por conta de suas feridas, vocês foram curados. Pedro está olhando para você, Pedro está olhando para aquela igreja e está dizendo: olha, por conta do sofrimento dele, você pode viver hoje para a justiça. Você hoje pode ter uma vida diferente. Você hoje pode suportar o sofrimento com alegria. Você hoje pode suportar o sofrimento apontando para Cristo, para o seu Senhor. Quando nós aceitamos Ele, quando nós entendemos isso, é mais fácil. É mais fácil a gente sofrer, é mais fácil a gente levar pancada quando a gente lembra tudo aquilo que Cristo passou. É muito complicado orar por aqueles que nos perseguem, mas é isso que Deus nos chama a fazer. E é isso que nós temos que fazer. Porque nós somos ovelhas dele. Nós fomos chamados por ele. Então, Pedro vai deixar muito claro: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro ele vai deixar muito claro que agora nós somos ovelhas, nós pertencemos ao rebanho de Deus. Pedro vai mostrar que nós devemos viver de uma forma diferente, porque nós agora fazemos parte do povo de Deus. Nós antes estávamos perdidos, como era a linguagem do Antigo Testamento, mas agora nós fomos resgatados e somos protegidos por Ele, somos amados por Ele. Pedro nos chama para viver de uma forma que o mundo não vai concordar. Que é uma pessoa que sofre injustamente, mas que ora pelo seu patrão, mas que ora por aquele que o persegue, mas que ora por aquele que se diz seu inimigo. Na minha vida eu tive uma pessoa que foi muito difícil na minha vida, que me atrapalhou bastante nos meus sonhos e planos, e de uma forma injusta, né, de você ter que viver num relacionamento, viver uma realidade em que um professor chega e diz assim: eu nunca reprovei ninguém por conta de 2 décimos, e falava isso na frente de todo mundo, e você olha para aquilo, olha para aquela cena, olho para o meu boletim e vejo lá: reprovado por conta de 2 décimos. E quando você vai falar com o professor, ele não lhe responde, e por conta desse atraso em uma única matéria, eu perdi 1 ano de faculdade, e por conta de 1 ano de faculdade eu não pude casar. Gerou tanto sofrimento na minha vida, e a única coisa que eu sentia por esse professor era amargura, era raiva, era ódio. Até um dia que eu me lembrei de passagens como essa, e eu falei: Senhor, sabe uma coisa? Abençoa a vida desse pastor, abençoa a vida desse professor, abençoa a vida dele, faz com que ele possa enxergar que ele cometeu um equívoco comigo, e que ele possa ser melhor professor daqui em diante, que ele possa ser abençoado por você,
e o Senhor restaure a vida dele. E hoje eu ouço, né, relatos de que ele é um excelente professor, de que nunca mais isso aconteceu, e eu fico feliz pelos outros hoje. Mas não é fácil. Não é fácil quando a gente sofre no trabalho, quando a gente tem um chefe que nos atrapalha, quando a gente tem colegas que nos querem derrubar. Como é difícil querer amar, como é difícil querer ser o melhor nessa situação. Mas é isso que Deus nos chama. Porque é essa atitude de quando a gente leva a porrada, a gente diz, olha, mas Deus lhe abençoe. Olha, você está fazendo tanto mal a mim, mas eu quero orar por sua vida. Eu quero que o Senhor realmente lhe cure. Fazer isso já é um exercício da nossa alma de lutar contra esse sentimento ruim e de perdoar, de trazer perdão, de trazer amor. O simples fato da gente abençoar alguém já começa a mudar ao nosso coração. E é isso que Pedro está chamando a igreja. É isso que Pedro está trazendo para eles. Olha, Cristo sofreu por vocês. E as feridas que ele carregou foi para lhe perdoar. Foi para lhe dar a vida eterna. Então façam o mesmo. Então hoje eu quero que você pense nessas pessoas que lhe perseguem, no trabalho, no ambiente de família, qualquer lugar. Se for porque você é justo, ore por elas. É louvável perante Deus. E agora, para terminar, eu sei que vou extrapolar um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria ler um relato desse pastor, o Alejal, lá da Índia, falando sobre ser extremista do amor, sobre ser extremista do perdão, para que a gente saiba como a igreja no mundo ela passa. Como às vezes o sofrimento que a gente vive hoje não se compara ao sofrimento que outros vivem, mas que a gente pode aprender com o próprio Cristo, que é o exemplo maior, que a gente tem que ser extremista como cristão. Não de briga, não de debate na internet, não de debate no Instagram, mas de perdão, de amor. E se a gente vá para um extremo, seja do extremo perdão. E se a gente vá para um extremo, seja do extremo amor. Seja do extremo sofrimento por Cristo. E é isso, eu queria ler esse relato para a gente encerrar. Para ajudar as pessoas a se moverem em direção à multiplicação, eu as encorajo a ver as coisas à luz da eternidade, a seguir em frente e nunca desistir. Posso ter que sacrificar a minha vida, e você também pode perder a sua. Sua visão deve ir do que você pode fazer para do que Deus quer fazer. Nunca olhamos para os nossos recursos, nunca checamos nossos bolsos, nunca olhamos para o nosso bolso. Deus faz sua presença conhecida quando você avança. Devemos dizer, não é minha vida, mas sua vida. Não é sobre mim, mas sobre você. Um de nossos pregadores estava amarrado e seus agressores fizeram assistir enquanto estupravam a esposa dele. Algum tempo depois, esse pastor me contou sobre seus batismos mais recentes, que incluíam as pessoas que o brutalizaram. Esse pastor e sua esposa tinham visitado seus agressores, orado por eles e os perdoado. Somente o amor de Cristo poderia motivar suas ações. Da mesma forma, se eu quiser ver a multiplicação de pessoas, devo pregar não apenas os meus lábios, mas com minha vida. Enquanto estou vivo, o que prego deve ser extremo, ao derramar minha vida pelos outros. É dessa forma que eu queria convidar agora, mais uma vez, a gente orar, tanto pela nossa vida e pelo nosso sofrimento hoje que a gente vive, nas nossas relações de trabalho, com nossas famílias, mas também por essas igrejas que são perseguidas, que sofrem diante dos seus governos, diante de seus compatriotas, e lembrar para a gente que a gente tem que ser sim um extremista, nesse tempo onde a gente vê tanta polarização, mas ser um extremista do amor de Deus, ser um extremista do perdão, ser um extremista que vai orar por aqueles que nos perseguem, que vai abençoar aqueles que nos amaldiçoam, que vai querer o bem daqueles que querem o nosso mal. E para a gente fazer isso, a gente precisa se entregar a Cristo, porque só através dele é possível a gente fazer esse tipo de coisa. Não há explicação racional para a gente viver dessa forma. Só o poder sobrenatural de Deus em nossa vida. E ele fez isso por nós, pecadores, falhos, e ele quer fazer isso por você. Ele quer transformar a sua vida para que você possa viver uma vida eterna. E você se entregue a ele em perdão. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos perdoa. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós tratando os outros mal, mesmo nós escolhendo os caminhos errados, Senhor, mesmo nós não suportando o sofrimento e querendo revidar, querendo amaldiçoar, querendo reclamar, querendo arrumar confusão, Senhor,
mesmo a gente tendo tido perdão, sendo injusto, sendo pobre, sendo miserável, a gente não aceita, Pai, perdoar o outro, a gente não aceita amar ao nosso próximo, a gente não aceita amar aquele que nos persegue. Pai, nos ajuda, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor. Senhor, fortalece a tua igreja que é perseguida pelo mundo. Senhor, fortalece aqueles que são perseguidos hoje em nosso grupo, porque vivem de forma justa, porque são honestos, porque estão fazendo o certo. Senhor, cuida de nós. Nos ajuda, Pai, a amar, a mostrar o teu amor. Que a nossa igreja, que a nossa vida seja reconhecida como pessoas que amam, como pessoas que perdoam, como pessoas que falam bem dos outros, que querem o bem dos outros, Pai. E que isso realmente transforme o nosso coração. Que o teu Santo Espírito nos transforme, Pai, porque nós não conseguimos sentir. É isso que nós te pedimos. E agora, abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo esteja hoje sobre a nossa igreja aqui e pela igreja espalhada por todo o mundo, até a consumação dos tempos. Amém.